Nunca se afaste da Virgem Maria. Os santos vão nos ensinar que quem se afasta da Virgem Maria, cedo ou tarde se afasta de Jesus também. E quanto mais você se aproxima da Virgem Maria, mais você se aproxima da fonte da graça, porque Jesus é a fonte original, mas ele derrama as graças através de Maria Santíssima. Ela é chamada o aqueduto das graças de Deus. E o Salmo 1 vai dizer: feliz o homem que medita a palavra de Deus dia e noite. Ele é semelhante a uma árvore que está plantada à beira da torrente. Nunca suas folhas vão murchar, sempre vai dar frutos no tempo certo, porque está perto da fonte. Por isso Deus hoje fala ao seu coração: filho, filha, não deixe que o inimigo te afaste da Virgem Maria. Em Apocalipse capítulo 12 está escrito que existe um ódio entre a mulher vestida de sol e a serpente maldita. E a serpente que se transformou no grande dragão, essa serpente vai tentar de todo modo atingir aquela mulher vestida de sol. E já que ele não venceu a mulher, ela é imaculada, ela venceu com a vitória de Jesus ressuscitado, então ele vai perseguir os filhos dessa mulher. Está lá em Apocalipse. No último versículo do capítulo 12, enfurecido por causa da mulher, ele vai perseguir os seus descendentes, que são aqueles que observam os mandamentos de Deus. Então, como diz Jó, capítulo 7, versículo 1, a vida do homem sobre essa terra é uma grande batalha. Se nós estamos numa batalha, precisamos de proteção, precisamos usar as armas certas que nos dão a vitória nessa batalha. Então, você não pode viver numa ingenuidade. Satanás está furioso com os filhos da Virgem Maria. Apocalipse capítulo 12 vai dizer que os filhos dessa mulher são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Se você está buscando ser fiel, buscando a santidade, buscando viver e meditar a palavra de Deus, Deus não vai permitir que suas folhas vão murchar, os seus frutos não vão deixar de acontecer, mas Satanás tem inveja de você. Aquilo que ele perdeu é aquilo pelo qual você está caminhando para o céu, para a recompensa eterna. Satanás tem ódio, mas quero te dar uma boa notícia. Ele tem ódio e tem medo de quem caminha junto com a Virgem Maria. Ele tem ódio e tem medo de quem vive os mandamentos de Deus. Segundo Apocalipse 12, os filhos da mulher são os que vivem os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então, você nunca pode se afastar dessa Mãe do Céu. Satanás quer fazer de tudo para afastar os pintinhos da galinha, como Jesus diz no Evangelho. Como eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo da proteção, mas vocês não quiseram. Satanás faz de tudo para te afastar da vida de oração, para te afastar dos sacramentos, para te afastar da Eucaristia, para te afastar dos mandamentos. Mas antes de te afastar de tudo isso, ele quer te afastar da Virgem Maria, da sua confiança nela, do seu afeto verdadeiro, uma devoção afetuosa do coração, que também é importante, mas principalmente uma devoção efetiva, quer dizer, que procura obedecer e honrar essa Mãe do Céu. Hoje eu quero contar para você, baseado no nosso livro Caminhando com Maria, 3 pontos importantíssimos que você tem que observar para não perder a sua salvação. Porque quem abandona a Virgem Maria perde o caminho da salvação, que é Jesus. E eu vou mostrar isso para você na meditação de hoje. E o último ponto é o mais importante. O terceiro ponto é o que vai falar diretamente a sua história, a sua vida, a sua caminhada com Deus e a sua perseverança final, que é a sua salvação. Então nós começamos meditando o que Deus fez na alma de Maria. É algo tão grandioso que os santos dizem que não existem palavras para dizer. Não existem palavras suficientes. São Bernardo vai dizer, de Maria nunquam satis. Em latim, isso significa de Maria nunca se fala o suficiente. Porque o que Deus fez nela é algo grandioso, ao ponto de que, inegavelmente, foi a alma de Maria a alma mais bela que Deus criou.
Como diz o Papa João 23, São João 23, assim como Maria não podia gerar nada maior do que Deus, Deus, sendo todo-poderoso, não poderia criar algo tão perfeito como a Virgem Maria. Quem, podendo escolher a sua mãe, não faria a mãe mais perfeita? Pois Deus, querendo encarnar o seu Filho, quis que ele nascesse na mais perfeita das mães, a obra-prima de Deus. Isso já meditamos em outros momentos. Mas o nosso livro vai nos ensinar que assim a gente reza no ofício da Imaculada, chamando ela de velo de Gedeão, não é? Porque na Bíblia vai dizer que Gedeão pediu um sinal, que Deus tinha escolhido ele para aquela missão. E um dos sinais que ele pediu foi de que não chovesse na terra, mas chovesse somente naquele pedaço de pano, o manto dele, o velo de Gedeão, que era um velo de lã. E durante a madrugada, o orvalho só caiu sobre aquele velo, ficou todo encharcado e toda a terra ao redor ficou seca. Isso simboliza a Virgem Maria, que só ela foi repleta de toda a graça. Adão e Eva cortaram a fonte da graça, mas ela teve a graça, encontrou graça aos olhos do Senhor. Depois Gedeão vai dizer: Senhor, me permita fazer mais um pedido de um sinal, que aconteça o contrário, que a chuva caia em toda a terra, o orvalho caia em toda a terra, menos nesse manto, nesse velo de Gedeão, né? E aconteceu. Toda a terra foi atingida pelo orvalho, menos aquele manto, o velo de Gedeão, que também simboliza a Virgem Maria, porque o pecado atingiu a todos, menos a ela. Só ela não teve o pecado original por um privilégio. Isso está em Juízes capítulo 6, versículo 37. O velo de Gedeão que nós cantamos no ofício da Imaculada é um sinal de que a Imaculada Conceição, tudo foi tomado pelo pecado, só ela ficou preservada. E no outro momento, tudo ficou sem a graça e só ela ficou repleta da graça. Então nós vamos meditar que Nossa Senhora, desde o início que ela foi criada, ela teve mais graça do que todas as criaturas. São Vicente Ferrer vai dizer que antes do seu nascimento, ela ultrapassou os santos todos os santos e todos os anjos. Antes, olha aqui, ó, antes de seu nascimento, diz a santidade de São Vicente Ferrer, deixa eu pegar aqui, me ajuda, São Vicente Ferrer, referindo-se particularmente à santidade de Maria. Antes de seu nascimento, diz que excedeu a de todos os anjos e todos os santos. Quer dizer, quando ela estava no ventre da mãe, ela já era mais santa que Santo Antônio, que todos os santos, que Moisés, que Elias. Quando ela estava no ventre, antes de nascer, ela já era mais santa do que São Miguel Arcanjo, do que os serafins do céu, do que os querubins, os anjos mais altos. Isso é um ensinamento não só de São Vicente Ferrer, mas de todos os santos. A graça que adornou a Santíssima Virgem superou não só a de cada um em particular, mas de todos os santos juntos. Santo Afonso de Ligório está ensinando isso. Eu vou repetir. A graça que adornou a Santíssima Virgem Maria superou não só de cada santo em particular, mas de todos os santos reunidos. Gente, isso é grande demais. A graça que ela recebeu no momento da sua criação ultrapassou, se juntasse todos os anjos do céu. A luz que brilha neles, a luz de Deus neles, todos os santos que existem, se juntar todos, não chega a alcançar o brilho da Virgem Maria, a quantidade de graças da Virgem Maria. Maria, desde o primeiro instante da sua conceição imaculada, recebeu uma graça superior à de todos os anjos e santos juntos. Maria foi fiel à divina graça. Olha, esse ensinamento já é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Anota, Maria teve mais graça do que todos os santos e anjos juntos. Mas isso Santo Afonso está ensinando, e ele vai citar vários santos que dizem o mesmo, baseado no ensinamento da Igreja, isso antes dela nascer. Antes dela nascer. Mas ouve só, dizem muitos teólogos que quando uma pessoa está buscando a santidade, crescendo nas virtudes,
cada vez que ela faz um ato, ela tem aquele hábito de praticar coisas boas, mas cada vez que ela avança, que ela vence a si mesma e faz um ato meritório de justiça, ela dobra os merecimentos diante de Deus. Cada vez que uma pessoa faz um esforço para mudar de vida e consegue vencer um defeito, olha aí que motivação para nós, né? Você dobra os seus merecimentos diante de Deus. Se você tinha um merecimento 10, vamos colocar com números, você agora merece 20 diante de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, eu já ouvi falar que a gente não merece nada diante de Deus, que tudo é efeito da graça de Deus. Cuidado, porque a teologia protestante diz sola fide, sola scriptura, sola gratia. A heresia protestante diz que você não tem merecimento nenhum diante de Deus, mas o ensinamento católico diz que tudo é pela graça, mas pela graça que você recebe, o perdão dos pecados é gratuito. Jesus pagou na cruz por nós, mas quando você é lavado nesse sangue, você tem que corresponder com as suas obras. É gratuito. E a graça de Deus quer agir em você, ela quer se movimentar dentro de você. Então, pela graça de Deus, você alcança merecimento, sim. E você pode merecer mais. São Paulo diz que a glória dos santos no céu é diferente. O brilho das estrelas difere. Um é um brilho do sol, outro da lua, outro das estrelas. Então, os merecimentos, a recompensa no céu vai ser diferente, sim. Isso é doutrina católica, não é? Existe um merecimento, mas baseado na graça de Deus, movido pela graça, pela sua correspondência à graça de Deus. Então, muitos teólogos dizem que quando uma pessoa busca a santidade, ela cresce, ela dobra a quantidade de graças que ela tinha na sua alma. Quando ela faz um ato de virtude, quando ela faz um ato de merecimento, ela vai dobrando. Imagina como Deus quer nos recompensar no céu. Porém, esse aumento foi concedido aos anjos durante o tempo que eles passaram pela prova. Os anjos que foram mais fiéis a Deus no momento difícil da prova dos anjos, eles receberam uma recompensa de acordo com o esforço que eles fizeram, com a correspondência à graça. E assim aconteceu com todos os santos. Ora, se os anjos receberam essa graça, e ninguém vai negar, a Divina Mãe, enquanto viveu na terra, principalmente no tempo de sua existência no seio materno, no qual foi certamente mais fiel do que os anjos em corresponder à graça. Durante esse tempo, ela duplicou a cada momento a graça sublime que possuía desde o começo. Gente, o livro está nos explicando que Nossa Senhora, a cada ato de amor, a cada entrega a Deus, se ela já tinha a quantidade de graças maior que todos os santos e anjos, ela foi crescendo na união com Deus, ela foi crescendo na santidade, ela foi dobrando os merecimentos aos olhos de Deus de uma maneira exponencial que a gente não pode imaginar e nem calcular. Se ela já era cheia de uma plenitude de Deus no início, na sua Imaculada Conceição, quando foi concebida no seio de Ana, imagina quando ela foi avançando no amor a Deus, ela foi dobrando, multiplicando tanto a quantidade de graças na alma dela que nós não podemos imaginar. Alegremo-nos, portanto, com a nossa mãe querida, que nasce tão santa, tão cara a Deus e tão cheia de graça. E alegremo-nos, pois, não só por ela, mas também por nós, veio ao mundo enriquecida de graças para o nosso bem. O primeiro ponto que eu queria dizer para você é esse. A Virgem Maria é tão cheia de graças. Aliás, a palavra correta é cheia de graça, porque ela tinha a graça do próprio Deus, da Trindade morando nela. Por isso, ela se tornou fonte de graças. Eu vou explicar isso depois. Mas o que eu quero explicar para você, o segundo ponto agora, não só a Virgem Maria foi cheia da graça de Deus, mas eu quero lembrar para você que outras pessoas também, os santos, por exemplo, eles adquiriram tantos méritos na vida deles, que muitas vezes não era só para eles essa graça. Um exemplo, você mesmo na sua busca de santidade, quando você faz o seu rosário, quando você faz jejum, quando você faz comunhão bem feita,
Talvez não só a comunhão do domingo, você que procura até comungar mais vezes na semana, você que procura fazer adoração eucarística, você que procura fazer tantos momentos de esmola, atos de piedade, né? O esforço para perdoar as pessoas, tudo isso alcança e aumenta os merecimentos da sua alma, aumenta as graças de Deus na sua alma. Mas esse ponto que eu quero dizer, olha como é bonito, você não alcança só para você. Você não alcança só para a sua vida, de uma forma egoísta, só eu, não. Você alcança para os filhos que você tem, você alcança para a sua família, você alcança para outras pessoas que Deus colocou ao seu redor. Então você se torna um canal de transbordamento da graça de Deus. Quando você se aproxima bastante de Deus, você consegue adquirir graças para você e tanto seus filhos biológicos como seus filhos espirituais. Deus te colocou nesse mundo para ser canal de bênção para a vida de várias pessoas, no seu ambiente de trabalho, realmente na sua família, mas para muitas pessoas, na igreja, pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, pessoas que você nunca viu, que você vai esbarrar com essa pessoa no caminho e ela vai, através da sua oração, do seu exemplo, da presença de Cristo em você, vai transbordar para essas pessoas. Agora, pessoas que chegaram a um grande grau de merecimento diante de Deus, de grau de santidade, um Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz, essas pessoas não só transbordaram do coração delas a presença de Deus para pouquinhas pessoas, mas para uma quantidade muito grande de pessoas. Então, por exemplo, Santo Antônio, quantas pessoas alcançam graças com a intercessão dele? Quando ele estava aqui nessa terra e depois que ele foi para o céu. Então você nessa terra, você alcança para os seus filhos livramento, você alcança para os seus filhos conversão, você alcança para a sua família libertação de brigas, de discórdia. Quantos milagres! Por quê? Porque você não está pedindo só para você. A graça está transbordando no seu coração. Então esse é o segundo ponto que eu queria dizer para você. Todos nós somos batizados, somos chamados a transbordar as graças que existem na nossa alma para os outros. Mas agora é o terceiro e mais importante ponto que eu queria trazer ao teu coração, que vai nos trazer grande alegria e vai trazer sentido para os outros pontos que a gente está meditando. Eu quero te dizer que a Virgem Maria foi feita por Deus com uma quantidade de graças tão grande, mas tão grande, por um motivo, por alguns motivos, mas eu quero te falar do principal, por causa de você. É isso mesmo que eu disse, por causa de você que Deus encheu o coração de Maria de tanta, mas de tanta beleza, de tanta perfeição. Ela transborda como um rio infinito de água viva. Claro, a fonte desse rio é quem? Seu Filho Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que Deus só criou a Virgem Maria com tamanha quantidade de graças que ultrapassa todos os anjos e santos juntos, por amor a você. É um presente que Deus quis dar para você. No alto da cruz, Jesus diz: eis aí a tua mãe, você é o discípulo amado, você é a discípula amada. Olha o que diz o nosso livro. Ela veio ao mundo enriquecida de tanta graça, tanto para receber no céu a recompensa, porque quem se abaixa é exaltado, Nossa Senhora foi serva, mas para o nosso bem, para o nosso bem. São Tomás de Aquino diz que de 3 modos ela ficou cheia de graça. Na alma, porque era inteiramente de Deus, no corpo, porque do corpo dela iria nascer o corpo perfeitíssimo de Jesus, mas finalmente e principalmente para o benefício comum. Deus fez Maria tão cheia de graça para que você e eu nos beneficiássemos, aproveitássemos. Ela sofreu mais do que qualquer mãe para que esses filhos aqui, eu e você, fôssemos beneficiados. Santo Tomás de Aquino está dizendo. Como eu disse, alguns santos podem ter graças não só para eles, mas para os outros, para alcançar a salvação de outras pessoas. Nossa Senhora diz em Fátima, muitas almas vão para o inferno, mas se alguém rezasse e se sacrificasse, iria alcançar graças para muitas pessoas não irem para o inferno, se arrependerem a tempo.
Então, tem pessoas que são generosas e alcançam graças não só para si mesmo, mas para os outros. Mas ele vai dizer, somente a Jesus e a Maria foi dada tão abundante graça que seria suficiente para todo o gênero humano, para interceder por todos os filhos. E esse ponto terceiro que eu estou meditando com você, de que Deus colocou no coração da Virgem Maria tantas graças, só Jesus e Maria têm um transbordar de graças tão grande que é para toda a humanidade. Mas você pode me perguntar, irmão Luiz Maria, só Jesus é o Salvador. Só Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Só Jesus é Deus, a Virgem Maria é criatura. Mas assim como nós meditamos na nossa última meditação, na última formação, assim Deus quis que a perdição, Deus não quis que a perdição acontecesse, mas se Deus permitiu que a liberdade de Adão e Eva fizesse a perdição acontecer por meio de um homem e de uma mulher, de um casal, Deus também quis que a salvação acontecesse por meio de um homem e de uma mulher. Deus se fez carne na pessoa de um homem, mas ele nasceu de uma mulher. Então, a maior de todas as obras do Senhor é a encarnação do seu Filho. Sim, mas ele é Deus. Mas a maior obra de Deus numa criatura é a Virgem Maria. Jesus é o Criador, é Deus se fazendo carne. A pessoa de Jesus Cristo é a pessoa do Verbo de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo. Mas a Virgem Maria não é Deus, mas ela é a criatura obra-prima que, unida ao seu Filho, ela passou a dor do Calvário e ela também participa da mediação de graças. Aqui na página 52 do nosso livro, vai falar de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. São Bernardo diz que Deus constituiu Maria como aqueduto das misericórdias que quer dispensar aos homens. Encheu-a de graça para que de sua plenitude cada um recebesse a sua parte. Entenda bem, duas pessoas na Bíblia são chamadas de cheia de graça. Em Lucas capítulo 1, fala que a Virgem Maria é cheia de graça. E em João capítulo 1, fala que Jesus é cheio de graça e verdade. Só que em Lucas 1, Nossa Senhora é cheia, o original, que charitomene em grego, quer dizer que ela é cheia e transbordante da graça, mas em João capítulo 1, Jesus é chamado cheio de graça, mas como fonte primeira de onde jorra essa graça. Então quero que você entenda a doutrina da Igreja, quando chama Maria Santíssima de medianeira de todas as graças, o que a Igreja está ensinando? A Igreja está ensinando que só existe uma fonte de graças. Do Pai, Jesus faz jorrar para nós as graças. O céu estava fechado. Do coração de Jesus faz jorrar do Pai o Espírito Santo para nós. Então, o único mediador entre Deus e os homens é o coração de Jesus. É Jesus Cristo, homem, está lá em Timóteo. A humanidade de Jesus ligou o céu e a terra. Aquele homem que tocou a nossa terra, que nós recebemos na Eucaristia, o coração de Jesus é o mesmo que está unido substancialmente ao Pai. Por isso ele uniu. Então a única fonte que faz jorrar o Espírito Santo é o coração aberto de Jesus. A única fonte. Pronto. Mas Jesus veio ao mundo por Maria e Deus não permitiu mais a separação. Nós encontramos Jesus através de Maria. Foi ela que nos deu o Salvador. Deus quer que continue sendo ela que nos entregue Jesus. Nós chegamos até Jesus através dela. Então, ele é a fonte única, o coração de Jesus. Mas o coração de Jesus distribui todas essas graças através de um mar de graças que é o coração de Maria. Ele quis que fosse assim. Você está entendendo? Jesus é a fonte, mas ele distribui todas as suas graças através de um coração repleto da sua graça, cheio de graça, que é o coração de Maria. Mas isso não diminui que Jesus é a única fonte, mas ele quis que ela fosse o canal. São Bernardo chama o aqueduto, o canal pelo qual ele distribui as graças para nós. Por isso aquela imagem de Nossa Senhora das graças
jorrando as graças. Por que ela jorra as graças? Porque o autor da graça mora nela. Porque ela está cheia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, Jesus quis, através dela, distribuir as graças para você. Então você entendeu o primeiro ponto. Você entendeu que a fonte das graças é Jesus, claro, mas que Jesus criou a Virgem Maria, primeiro ponto, a criatura mais perfeita e mais plena, que cada vez que ela foi vivendo aqui na Terra foi aumentando, mais do que todos os santos e anjos juntos, quando ela foi concebida. Imagina depois, foi dobrando a quantidade de graças. Ela é um mar de graças. Por isso São Luís vai dizer, Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Mas juntou todas as graças, ele juntou todas as graças e chamou Maria. Primeiro ponto, ela é o mar de graças. Ela é cheia em extremo, sem poder comparar. O segundo ponto que nós meditamos é que outras pessoas batizadas também são canais de graça, como você é na sua vida e na sua família. Não só para você, mas para os outros também. E o terceiro ponto que nós meditamos, Deus fez a Virgem Maria cheia de graça. Assim como Ele no seu coração usa você para o seu filho receber graças, mas Deus fez Maria Santíssima cheia de graça por causa de você, por causa de cada um de nós. E eu quero terminar essa formação de hoje. Você lembra que eu comecei dizendo não se afaste da Virgem Maria, porque o nosso livro vai terminar essa meditação. Se tudo provém das mãos dela, está aqui, ó, São Bernardo vai dizer, se tudo provém das mãos dela pela sua intercessão, infeliz da alma que, descuidando-se de se entregar à Virgem Maria, fecha assim esse canal da graça. O livro, na meditação de hoje, está dizendo como é infeliz uma pessoa que se afasta da Virgem Maria. Por quê? Porque se Jesus é o único Salvador e Ele escolheu derramar as graças da sua salvação por meio dela, se afastar dela é se afastar do canal da graça da salvação. O livro está nos advertindo de um grande perigo de desprezar a Virgem Maria. E eu não estou falando somente de pessoas que não acreditam nela, não. Eu estou falando até mesmo de pessoas que acreditam na Virgem Maria, mas não ouvem os seus apelos. O grande apelo dela na Bíblia é: fazei tudo o que o meu filho disser. Está lá nas bodas de Caná, em João capítulo 2. Mas aqui no livro tem um testemunho muito forte, um exemplo muito forte, me desculpe dizer, até assustador, de um jovem. Você depois pode ler com calma, no livro eu não vou ler tudo para não estender demais o tempo, mas no livro conta que na Espanha existiam 2 jovens que viviam uma vida de pecado, bem desregrada. E um dos jovens teve um sonho, vendo os demônios pegando o seu amigo e levando ele para a perdição. E os demônios começavam a se aproximar dele também, mas no sonho ele gritava a Virgem Maria e dizia que ia viver só para Deus. Mas aí ele acorda, conta o seu sonho para o seu amigo, mas o seu amigo acha graça, faz piadas, faz zombaria sobre esse sonho da ajuda da Virgem Maria. Só que passa pouco tempo, esse amigo é assassinado de uma maneira cruel e terrível. Então esse jovem ficou impressionado com aquilo, fez uma confissão e fez uma promessa para a Virgem Maria, que ele iria vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres e viver só para Deus. E ele se confessa, e ele vende tudo o que ele tem, mas ele acreditava na Virgem Maria, mas ele quebrou a promessa que fez a Virgem Maria, mentiu para ela. Vendeu tudo, em vez de dar aos pobres e se consagrar a Deus, ele disse: vou aproveitar esse dinheiro todo que eu ganhei e vou gastar com os meus prazeres, como um filho pródigo. Então ele recebeu uma chance, mas desperdiçou. E gastou, e viveu na farra, e aconteceu. Pouco tempo depois, ele ficou doente, com risco de morte. E nessa doença grave, ele teve outro sonho. E no sonho, ele viu um inferno aberto, e o inferno estava esperando por ele. E o justo juiz condenou ele ao suplício eterno do inferno.
Mais uma vez, ele chamou a Virgem Maria e prometeu a ela, depois desse sonho ele acordou assustado, prometeu à Virgem Maria que iria cumprir aquilo que ele tinha dito que ele iria fazer. Mais uma vez mentiu para Nossa Senhora. Foi somente para fugir do terror daquele momento. Voltou para uma vida de pecado e rejeitou as promessas que havia feito à Virgem Maria. Então ele partiu para outra região, ele morava na Espanha, em Madrid, mas agora ele viajou para as Américas. Ele veio para o Peru, em Lima, na capital, e lá caiu doente gravemente. Caiu doente gravemente e ali, adoecido, Deus tornou a compadecer-se do infeliz, que se confessou com um padre jesuíta chamado Francisco Perlino. Fez uma solene promessa diante do sacerdote de cumprir tudo o que tinha prometido à Virgem Maria. Mas mais uma vez brincou com Nossa Senhora. Não cumpriu sua palavra. E o padre, sem saber, ele fez a promessa, nunca mais viu o rapaz. Algum tempo depois, o padre viajou para um lugar bem longe. E nesse lugar, na Santa Casa da Misericórdia, ele encontrou esse rapaz caído no chão como um mendigo. E esse rapaz disse: que vergonha e que humilhação eu tenho que passar. Eu estou vendo que isso é castigo por meus pecados, porque rejeitei e não quis aproveitar as graças, me afastei da Virgem Maria. E por isso ele morre revoltado, ele morre naquela situação, sem se arrepender, sem dar tempo de confessar, ele morre na frente do padre. Num lugar muito distante, poderiam dizer que é coincidência, mas foi um sinal para o padre poder ensinar a várias pessoas que quem brinca com a Virgem Maria está brincando com a sua salvação. E eu não quero terminar de maneira negativa. Esse testemunho do livro é muito forte, porque uma pessoa pode ser falso devoto da Virgem Maria. Pode usar o nome dela, mas não querer imitar Jesus, não querer vencer os seus pecados. Por isso eu termino para você com um testemunho muito forte e muito lindo de um sacerdote que faleceu há pouco tempo atrás. No tempo agora da pandemia, foi o tempo que o sacerdote faleceu, mas eu já conheci esse testemunho já anos atrás, enquanto ele era vivo. O nome desse padre é Padre Stephen Share, nos Estados Unidos. Esse sacerdote sofreu um acidente em 1985. Presta bem atenção. Após o acidente, em coma, ele teve uma visão do seu julgamento. Eu estava diante do trono da justiça de Cristo. E ele fez toda a revisão da minha vida, acusando-me de várias coisas, de todas elas que eu fiz. E no final ele disse: a sua sentença, por toda a eternidade, será um inferno. Nossa Senhora disse: filho, por favor, perdoe a vida dele e a sua alma imortal. E Jesus respondeu à sua mãe: mãe, por 12 anos ele tem sido um sacerdote só para si mesmo e não para mim. Deixe que eu conceda o castigo que ele merece. E ela continuou dizendo: mas filho, se dermos graças e forças especiais a ele, veremos se dá frutos. Caso contrário, a sua vontade será feita. Jesus então disse: mãe, o filho é seu. Padre Stephen Share sobreviveu milagrosamente ao acidente. Ele nos conta sobre sua vida antes do acidente, por que quase se condenou. Ele diz: eu fui ordenado em 1973. O meu sacerdócio não estava a serviço do povo de Deus, apenas em como as pessoas pensavam que eu estava sendo. Eu nunca ia a outro sacerdote com algum problema espiritual, quer dizer, ele não se confessava. Eu sabia que não era o sacerdote que eu devia ser. Eu podia corrigir pecados e erros na paróquia e não corrigia para não desagradar as pessoas. Quer dizer, ele deixava todo mundo pecar à vontade. Eu falava o que elas queriam ouvir e não o que Deus queria. Eu preocupava com o dinheiro e como o dinheiro ia chegar mais à paróquia. Depois do acidente,
minha própria prioridade passou a ser a salvar a minha alma e ajudar os outros a salvar a sua alma. Era um padre só preocupado com as coisas da terra. Olha só, gente. É porque aqui eu estou contando uma história resumida, mas o acidente desse homem, o cérebro dele chegou a abrir, chegou a cair parte do cérebro, ele iria morrer de uma maneira assim inevitável. Foi realmente um milagre sobrenatural. E ele diz, o que me importava era o que pensavam de mim e o meu prestígio de sacerdote. A Eucaristia não era muito importante para mim. Jesus nunca prometeu que nós seremos populares como seus seguidores. Ele prometeu a cruz, mas ele aí está. Sua Santíssima Mãe aí está para nos ajudar. Eu me confessava sempre, mas tinha um arrependimento interesseiro, pois sabia que se morresse em pecado, minha alma seria castigada por Deus. Esse tipo de arrependimento não é válido. Devemos ter um ato de contrição perfeito, pois nem sempre podemos estar arrependidos. Parece que a tradução aqui não é boa. Acho que ele quer dizer, nem sempre estaremos preparados, né? Não podemos nos arrepender só por essa razão. Esse não é o arrependimento verdadeiro. Em 18 de outubro de 85, eu estava em uma pequena paróquia no Kansas, chamada Sagrado Coração. Dirigindo à tarde, o meu carro se chocou de frente com um caminhão na estrada. Graças a Deus eu não morri. Fui lançado fora do meu veículo, meu cérebro foi cortado e muitas células foram afastadas. Veio a ambulância e me levaram para o hospital. Uma enfermeira religiosa do Kansas viu-me e rezou uma Ave Maria. Os médicos me deram 15% de chance de vida. O ministro da Eucaristia passou a noite inteira em oração por mim. Pessoas da minha paróquia rezaram um terço. Recuperei em 2 de dezembro de 85. Experimentei a infinita misericórdia do Senhor por intercessão da Virgem Maria. Aqui não conta, mas em outro local conta, que esse padre foi fazer uma homilia. E quando ele fez uma homilia daquele evangelho em que o dono da vinha diz que vai cortar aquela vinha porque ela não dá frutos, mas o agricultor diz, não, patrão, deixa que eu coloque adubo, deixa que eu cuide dessa vinha só por mais um ano. Se ela não produzir frutos, o senhor corta. Mas deixa só eu tentar um pouco mais. Quando esse padre fez essa leitura do evangelho, veio o Espírito Santo, trouxe para ele não lembrava bem dessas vozes que ele tinha ouvido, de Jesus conversando com a Virgem Maria, de que ele seria condenado ao inferno. Quando ele foi fazer essa leitura do Evangelho, a proclamação, o Espírito Santo trouxe a lembrança para ele e aquilo fez ele estremecer na hora da missa, porque veio à tona que foi por meio da Virgem Maria. Ele não era muito devoto da Virgem Maria, não era, mas ele viu que foi a Virgem Maria que implorou a Jesus que ele não fosse para o inferno. E ele sabia que ele merecia ir para o inferno. Um padre que vivia uma vida relaxada, que desperdiçava as graças de Deus, iria para o inferno. Mas ele viu que pela intercessão da Virgem Maria, mais uma chance foi dada para ele, que ele deveria aproveitar essa chance. Sabe o que esse padre fez? Se tornou o que ele não era, um verdadeiro e profundo devoto da Virgem Maria. Se aproximou e se apegou a Nossa Senhora com toda a força e pediu a ela ajuda para mudar de vida. Começou a rezar o rosário, começou a fazer a adoração do Santíssimo, começou a buscar, a preocupar-se com a sua salvação e com a salvação dos outros, e não mais com as coisas terrenas, com o que os outros pensavam dele, com os dinheiros e bens materiais, não. Se ele tinha que cuidar de conseguir dinheiro para a paróquia, isso era subordinado à missão de salvar almas. Agora, o mais importante se tornou salvar a sua alma e salvar a alma daqueles filhos espirituais, os paroquianos que Deus confiou a ele. Tudo isso por causa da intercessão da Virgem Maria. Mas se esse padre tivesse dito, Maria Santíssima intercedeu por mim, Jesus não me condenou ao inferno, então eu vou aproveitar e vou continuar vivendo essa vida relaxada. Mesmo a Virgem Maria intercedendo, é como se ele tivesse rejeitado o sacrifício, as lágrimas da Virgem Maria por ele.
Esse padre não rejeitou a Virgem Maria. Ele rejeitava antes, mas quando ele viu o amor de mãe, que protegeu ele da perdição que ele merecia, porque ele crucificava Jesus todos os dias com seu pecado, ele não rejeitou Nossa Senhora e ele alcançou a graça de uma vida de santidade. Morreu há pouco tempo com uma fama de um sacerdote santo. Olha só o que a Virgem Maria faz. Mas infeliz daquele que rejeita as manifestações de ajuda que no nosso dia a dia Nossa Senhora nos traz. Eu tenho certeza que você não quer, como o exemplo do primeiro jovem que eu contei, rejeitar a ajuda da Mãe do Céu. Mas como esse sacerdote, Padre Steven, nós queremos receber a ajuda de Nossa Senhora e nos afeiçoar. Se ela é o canal da graça de Jesus, eu preciso abraçar a devoção à Virgem Maria como algo necessário para que eu seja fiel até o fim. E eu termino com você esse nosso momento de reflexão com uma oração que está no nosso livro. Aqui no final existem várias orações complementares do nosso livro, além das meditações. Então na página, deixa eu ver aqui, na página 398, nós temos a oração de um jovem, que ao contrário desse outro que eu contei, foi um jovem louco de amor por Nossa Senhora. Tinha uma devoção sincera e por causa dessa devoção se tornou um dos maiores santos da Igreja. Se chama São Luís Gonzaga. Um jovem muito devoto da Virgem Maria. E a oração que ele fazia para poder ser todo de Maria e não rejeitar as graças dela, você vai fazer junto comigo agora, pedindo para que você seja o canal da graça na sua casa, de salvação para a sua casa. Primeiro, você tem que cuidar da sua salvação, cuidar de você, não se afastar da Virgem Maria. Por isso, hoje, agora, meu propósito é essa atitude concreta de nós fazermos essa consagração a Nossa Senhora, essa oração que São Luís Gonzaga fazia todos os dias. Você acompanha no seu coração. Consagração a Nossa Senhora. Faça de coração essa oração. Minha Senhora, Santa Maria, eu me encomendo à vossa bendita fidelidade e singular patrocínio, e no seio de vossa misericórdia entrego hoje, cada dia e cada hora de minha morte, de minha alma e de meu corpo, todas as minhas esperanças, consolações, todos os meus trabalhos e penalidades, toda a minha vida e o fim dela, para que, por meio de vossa santíssima intercessão e merecimentos, todas as minhas obras se dirijam e se disponham conforme a vossa vontade e a do vosso Filho Santíssimo, assim seja. Oração composta por São Luís Gonzaga. Eu termino dizendo como eu comecei: jamais se afaste da Virgem Maria. Jamais se afaste dela e você garantirá a sua salvação e de toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te lembrar que quando você pensa no outro, muitas almas se perdem porque não há quem reze e ofereça sacrifício. Pense no outro, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, evangelizando, para que muitos vivam o mês de maio, mês de Maria. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Chegou o mês da linda mãezinha. Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio. O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação, no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio, você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto, se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada
vez mais essa mãezinha do céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração, ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra? Louvores a Maria. Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto é isso verdade que diz Santo Agostinho: todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria. Ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar
Afinal, ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde Ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então, preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou, ama aquele que é gerado. Não é? Eu pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha aqui, vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou
talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus e o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz, eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro, no sacrifício da Santa Missa, não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas que vão para a igreja, vão para a casa de Deus e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim, nisso eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês, e eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim, nisso eu não vos louvo.
Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva. Quando você comete coisas louváveis. Quando você pratica atos que são dignos. Então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir, como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios capítulo 31 é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece a essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia católica e Bíblia evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o louvor, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim, olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher. É uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja. Dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento.
e o livro do Apocalipse termina com o casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita. Ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da Igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes, de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica. Lucas 1, 48. Porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44,
Está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1,48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas, a mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração, você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente, que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo.
Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus. Ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios, capítulo 8, Eclesiástico, capítulo 24, Sabedoria, capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, é criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais. E particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor à sua mãe da terra, quanto mais aquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação, o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz, Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz, ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total. E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é
filho de Maria, ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios, dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz, Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse, faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer, ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações, essa promessa que está no primeiro dia, quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.